Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, poderosamente, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Nós vamos iniciar mais um culto. Quero convidar você, aí onde você está, curvar as vossas frontes e juntos nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo dia que o Senhor nos deste de vida. Nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia, pela semana que nos deste e por esse dia que o Senhor também nos dá de vida. Nós te louvamos e bendizemos. Abençoa cada casa, cada lar, cada família nesta manhã. Visita cada um, ó Pai, através do teu Santo Espírito, que o Senhor leve a tua paz, o teu amor e a tua alegria. E te pedimos nesta manhã que o Senhor fale profundamente segundo as nossas necessidades, segundo o teu querer, e que tudo isso seja para o louvor e glória do teu nome, é o que nós te suplicamos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento louvar a Deus e depois nós iremos meditar na palavra do Senhor. Tributai ao Senhor glória, força e honra. Rendei ao Senhor hinos de louvor, e na congregação dos santos bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor glória, força e honra. Rendei ao Senhor hinos de louvor, e na congregação dos santos bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor glória, força e honra. Rendei ao Senhor hinos de louvor, e na congregação dos santos bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor glória, força e honra. Rendei
Queridos, nesta manhã eu quero, primeiramente, parabenizar todos os pastores. Segundo domingo do mês de junho, nós lembramos o Dia do Pastor. Então, quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos pastores, porque se todos nós estamos ou chegamos diante do Evangelho, porque algum pastor nos apresentou a palavra de Deus. Quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus lá no profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, aonde nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Jeremias 3, versículo 15 diz assim: Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso, eterno, soberano e grandioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos, ó Pai. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor, ó Pai, fale profundamente aos nossos corações segundo as nossas necessidades. Toma a minha vida nas Tuas mãos, diante da Tua palavra, e que eu venha falar para o louvor e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta Jeremias, ele é um profeta que fala anteriormente e também no momento do exílio babilônico. Ele é um dos profetas que talvez, junto aí com os seus profetas que trabalhavam junto, mas o de maior expressão, pregado, levantado para, lançado é o seu nome, Jeremias significa, segundo a vontade de Deus, para poder pregar ao povo de Deus contra os seus pecados, contra a idolatria que este povo vivia, contra as atrocidades feitas pelo povo através das indicações dos reis. Ele pegou um período de 5 reis, o reis Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, se eu não estiver enganado, depois os irmãos podem me corrigir, mas esses 5 reinados, nós vemos que a maior parte deles, que seguem pelo mau caminho, voltando até a oferecer as crianças ou os seus filhos a serem queimados no fogo a um Deus chamado Moloque. Segundo John MacArthur, nos seus comentários, ele diz que esta idolatria, esta coisa de o povo de Deus voltar rapidamente à idolatria, a fazer esses tipos de oferendas a deuses estranhos, era o câncer da sociedade do povo de Deus. E Jeremias é um profeta que prega a sua maior parte a Judá. Então nós precisamos entender que o povo parece obstinado à desobediência. Então eu quero falar um pouco nesta manhã sobre a importância de pastores para a pregação da palavra de Deus. E é claro que quando nós olhamos aqui para o versículo 15, eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Nós vemos aqui que provavelmente esta profecia não era para o povo a qual Jeremias está pregando, porque nós vemos que, pela história, que esses homens que pregavam nesta época, pregavam para o seu próprio deleite. Quero convidá-los a abrir um pouquinho só ali em Ezequiel, no capítulo 34, nós vamos ler alguns versículos que trabalham junto, quase contemporâneos, em torno aí de 30, 35 anos de diferença de escrita de um profeta para o outro, entre Jeremias e Ezequiel, mas provavelmente contemporâneos aí, juntos.
Então nós vamos entender o contexto desses pastores para depois nós voltarmos para lá, para trazermos para os nossos dias a importância de pastores que pregam a verdadeira palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, aqui em Ezequiel 34 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E assim ele continua a leitura. Os irmãos podem estar fazendo a leitura depois, mas para que vocês entendam então esse contexto. Esse povo não se arrependeu da época de Jeremias de Judá, nem de Israel, aonde nós lemos ali em Ezequiel. Esse povo continuaram obstinados ao seu pecado, à idolatria, a servirem aos falsos deuses, e por esse motivo o castigo de Deus veio sobre eles, a qual Jeremias ensina também, e que eles foram levados cativos à Babilônia, ficaram lá cativos 70 anos, a qual nós conhecemos a história que está exposta também através de Daniel, dos seus 4 amigos, que viveram esse exílio babilônico. Então demonstra que esta profecia, a qual Jeremias traz, não eram para os dias presentes dele, mas era para os dias vindouros, e mais propício para que vocês possam entender, é após então o ministério de Cristo e o que veria depois. Amados, então o que nós aprendemos com isso? Que é vontade de Deus que hajam pastores aqui na terra. Isso não é uma invenção humana. A intitulação de pastores não é algo colocado por homem, esta é uma ordem de Deus. Então, por isto, queridos e amados que nos ouvem nesta manhã, é importante que hajam pastores dirigindo as igrejas. Porém, esses pastores precisam ser pastores segundo o coração de Deus, que apacentem as ovelhas com conhecimento e com inteligência. O que Jeremias então está querendo dizer isso? Conhecimento. Amados, o próprio Jesus diz, e a palavra de Deus diz: meu povo erra por falta de conhecimento. Não é conhecimento humanista, não é conhecimento filosófico, não é conhecimento sociológico, é conhecimento da palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, quando nós olhamos para a maior parte desses profetas do Velho Testamento, quando nós olhamos para Isaías, não vemos que ele é um nobre que foi criado dentro do palácio, provavelmente era alguém muito bem instruído, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também, porque foram levados aqueles que eram mais instruídos na sua terra para servirem ao rei da Babilônia. Mas, por exemplo, Amós, ele diz que ele era um homem pouco instruído, que não sabia nem como falar e que ele era cuidador de gado, ele era boiadeiro. Mas Deus levantou ele para anunciar aos reis contra os seus pecados. Então, amados, os pastores aqui que Deus levanta segundo o seu coração, são homens que são dotados de conhecimento pelo poder do Espírito Santo de Deus, que pregam a verdade, que apacentam então as ovelhas de Deus com o conhecimento. Por isso é a importância, queridos, que hajam pastores que preguem a verdade nos dias de hoje, para que a verdade de Cristo seja expandida. Com inteligência, aí ele entra na questão humana, homens centrados, homens que olham para a palavra de Deus e que trazem o entendimento dele focado e centrado à palavra de Deus, para que não caiam naquilo que o profeta Ezequiel diz, pastores que minam as ovelhas, que não ligam, as que estão quebradas, caídas, mas que pensam em si mesmo e que pastoreiam só para o seu próprio proveito. Ai desses pastores. E o que mais acontece nos dias de hoje, queridos, é isto:
tem se levantado homens, principalmente nas nossas mídias, que se intitulam pastores, profetas e apóstolos, mas que na verdade são falsos. Sabe por que são falsos, amados? Porque o profeta Jeremias anuncia isso para o futuro. E olha o que diz a partir do versículo 16: naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela jamais lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão. Dela não sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então Jeremias já está profetizando de Jesus Cristo. Ele está falando que até a arca do Senhor, a qual era idolatrada pelo povo de Israel e também de Judá, que depois que foram divididos, que antes era só um povo, mas depois houve a divisão. Isso vocês podem estudar depois na história que se encontra lá no comecinho, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônica. Desafio a vocês aí, a estudarem para entender o que aconteceu e por que houve essa divisão então entre as tribos do norte, né, e as tribos do sul, a qual se tornam Israel e Judá, para que vocês possam entender. Mas esta arca da aliança que unia este povo que era idolatrada, a qual continham lá o maná que desceu do céu, a vara que foi levantada por Moisés e que eles idolatravam lá, que ela representava realmente a presença de Deus no meio do povo, o profeta Jeremias diz que então ela seria esquecida. Por quê? Porque o Deus se vestiria em pele humana, se tornaria parecido com nós, semelhante a nós, entregaria a sua vida e morreria por nós, este qual é Jesus Cristo, o bom pastor, a qual eu vou estar ministrando à noite. E este então ajuntaria todo o seu rebanho e nunca mais seria lembrada a arca da aliança. Mas amados, por que eu quero trazer para os nossos dias e por que isso é falso? A maior parte desses falsos mestres e falsos pastores, eles reconstroem dentro das suas igrejas coisas semelhantes a estas. Eles trazem para dentro das suas igrejas castiçais, candelabros, a própria arca da aliança, traz os muros das lamentações, eles trazem simbologias do Velho Testamento, trazendo o quipá, para quem não sabe, é aquela coisinha redondinha que os judeus usam na cabeça, trazem não vou lembrar o nome, que é o chifre de carneiro que eles tocam. Todos esses elementos são usados novamente nos dias de hoje para atrair pessoas, para trazer misticismo na fé, e as pessoas vão ir lá para serem engodados com essas mentiras. Mas na verdade, queridos, esses falsos pastores não estão pastoreando para Deus, não estão pastoreando com conhecimento nem com inteligência, eles estão pastoreando para si mesmos. Eles querem saber de comer a gordura, tirar a lã das ovelhas para os seus próprios sustentos. Quando nós olhamos para isso, quero levá-lo vocês a abrirem os seus olhos. Há pastores reconhecidíssimos aí na mídia que se tornaram milionários pregando a mentira. Mas que vocês não permitam que por causa desses pastores o nome de Cristo seja escandalizado, porque Deus levantou e continua levantando e sempre vai levantar pastores segundo o seu coração, que apacentem as suas ovelhas com conhecimento e com inteligência. E que vocês procurem esses pastores que apacentam com conhecimento, com inteligência, que vocês possam buscar igrejas que possuam esses pastores, para que vocês possam também ter conhecimento e crescer com sabedoria e conhecimento na palavra de Deus. Por isso é importante que haja pastores, amados. Eu quero dizer aqui a vocês, nesta manhã, há 3 colocações hoje que são mais desacreditadas no nosso país: o político, o pastor e o policial. Não tem credibilidade nenhuma.
Sabe por quê? Por causa desses falsos pastores, desses falsos mestres que têm feito isso com as pessoas. Mas o que eu quero dizer a vocês nesta manhã que nos assiste, que não são todos os pastores assim. É uma minoria. Por incrível que pareça, não é a maioria. A maioria dos pastores a qual eu conheço, que eu convivo, são homens tementes a Deus, homens que amam o Evangelho, que dedicam a sua vida para a pregação do Evangelho, que não minam a vida das pessoas, que não sucateiam o Evangelho, que amam o seu ministério, que amam as ovelhas de Cristo e que empenham a sua vida incansavelmente para pregar o verdadeiro Evangelho. A maioria desses pastores, a qual eu digo que são pastores segundo o coração de Deus, são pastores que normalmente trabalham em 2 e 3 serviços, para que possam então sustentar a sua casa, a sua família, e muitas vezes sustentar o seu próprio ministério. Não são esses pastores, amados, que andam em carros luxuosos e que moram em apartamentos faraônicos. Não, mas são pastores chamados segundo o coração de Deus, que apacentam com conhecimento e com inteligência o povo de Deus, e que pregam Cristo como centro, que não pregam que você precisa fazer corrente. São esses pastores que são chamados segundo o coração de Deus, são pastores que não pregam que você precisa comprar um óleo ungido, uma água ungida, que você não precisa fazer uma corrente, uma campanha. São esses pastores que pregam que você não precisa ir atrás de revelação, que a maior revelação é Cristo. Esses pastores são chamados segundo o coração de Deus, são pastores que apacentam com conhecimento, com inteligência, e que se você quer conhecer a Cristo, e se você quer ter uma mudança de vida, procure uma igreja que tenha pastor que pregue o Evangelho de Cristo como centro, como Cristo sendo a salvação, o único caminho e o único Salvador. Que vocês não caiam nesse conto desses falsos mestres, desses falsos pastores, que pregam que você tem que dar dinheiro em troca da bênção. Que vocês não caiam no conto que vocês precisam ir atrás das revelações deles para que vocês sejam bem-sucedidos. Não, amados. O verdadeiro pastor chamado segundo o coração de Deus, ele não ensina as pessoas a andarem no seu caminho, mas eles ensinam as pessoas a andarem no caminho de Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os verdadeiros pastores não pregam que Ele traz a cura, mas os verdadeiros pastores de Deus pregam que Cristo traz a cura e a libertação, que é somente em Cristo e somente por Cristo, não há outro caminho. Amados, o óleo não pode te fazer nada, a água não pode te fazer nada, porque não foi água nem óleo aspergido lá na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. O que foi aspergido lá foi o sangue de Jesus Cristo, e nenhum frasco no mundo pode conter o sangue do Rei dos Reis. Atentem os vossos ouvidos para os pastores que pregam isso, pois esses pastores foram dados segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Atentem os vossos ouvidos, amados, atentem para isso. Vivemos, se não um cenário igual, ou se não pior, a este povo que era contemporâneo de Jeremias, um povo que oferecia os seus filhos para ser queimado a um falso Deus chamado Moloque. As pessoas hoje oferecem coisas absurdas a falsos deuses. As pessoas idolatram falsos pastores, falsos mestres. As pessoas viajam quilômetros de distância para ouvir homens, quando nós deveríamos passar a nossa vida para ouvirmos e aprendermos da palavra de Deus. Por isso, queridos, eu quero trazer a vocês nesta manhã, que vocês atentem os vossos ouvidos, e não coloquem esses pastores, a qual foi dado segundo o coração de Deus, no mesmo patamar, no mesmo nível, que esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses estelionatários, esses mercenários, porque esses homens, a qual Deus chamou para apacentar as ovelhas com conhecimento e com inteligência, amados, dedicam a vida de vocês. Por isso no livro de Hebreus diz o seguinte, que é para que nós tenhamos estima pelos nossos pastores,
que é para nós amarmos os nossos pastores, porque eles velam pelas nossas vidas, né? Porque é eles que cuidam. Amados, eu conheço pastores que dedicam a sua vida muitas vezes de noite, por causa do rebanho de Cristo, da igreja a qual foi destinada a eles. Amados, nós como os pastores chamados segundo o coração de Deus, muitas vezes choramos sozinhos, porque o pastor, ele nunca pode demonstrar que ele é fraco, mas ele é homem, e ele é fraco, ele erra, ele peca, mas ele sabe que a sua força está no Senhor. E é claro que ele não pode demonstrar para a igreja, porque ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para conduzir a igreja nos caminhos do Senhor. Mas esses pastores, segundo o coração de Deus, que apacentam as suas ovelhas com conhecimento e com inteligência, precisam ser relembrados todos os dias através das orações e súplicas de vocês diante de Deus. Amem os vossos pastores, aqueles que pregam a verdade. E não dê ouvido a esses falsos pastores que infelizmente têm minado a casa de muitos, têm levado destruição. Mas dê valor a esses pastores que pregam Cristo como centro, que não precisa mais de objetos. Como diz aqui em Jeremias, olha, não será mais, não se lembrarão dela e nem sentirão falta, e não se fará outra. O que nós precisamos hoje, amados, não são mais de elementos ou de questões elementares. Nós precisamos hoje de pastores que preguem Jesus Cristo como centro. Precisamos de pastores que preguem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Precisamos de pastores que ensinem que você não é possível e não é lícito comprar a bênção, que não é lícito fazer barganha com Deus, que não é com dinheiro que se compra bênção, não é com dinheiro que se compra graça, não é com dinheiro que se compra salvação, não é com correntes que se ganha batalhas, não é com corrente que se arruma casamento, não é com corrente que mulher que está solteira arruma marido. Não, todas essas pregações e esses ensinamentos são falsos, amados. A sua família só vai ser restaurada se você se dobrar diante de Cristo e obedecer o Evangelho. O seu casamento só vai ser bem sucedido se você for obediente a Deus. Você só terá paz e alegria se você entrar pela porta, a qual é Jesus Cristo, que estarei falando à noite. Somente através desta porta que é Jesus é que tu encontrarás salvação, não há outro caminho. Esses pastores que foram chamados segundo o coração de Deus, que apacentam com conhecimento e com inteligência, pregam a Cristo como centro, o Evangelho como única verdade, e como Cristo suficiente para a salvação e para nos levar para a eternidade, não há outro caminho. Que vocês possam guardar isso no coração de cada um de vocês, e que vocês possam compreender que é necessário e que é importante que haja pastores dentro da igreja. Isso não pode ser eliminado. Que infelizmente há falsos pastores, sim, sempre houve, mas que isso é condenado diante de Deus, e que eles prestarão contas diante de Deus, e que eles pagarão um alto preço, e que se eles não se converterem, eles serão lançados no inferno. Mas que você possa trazer no seu coração a palavra de Deus guardada, que vocês possam cuidar e orar e interceder por aqueles pastores que pregam a verdade, que você ame o teu pastor e que você entenda que é necessário pastores que apacentem com inteligência e com conhecimento da palavra de Deus, porque isso é vontade de Deus, isso é mandamento de Deus, foi isso que Deus deixou. Ele disse que Ele daria pastores que apacentem as ovelhas que é dele, com conhecimento e com inteligência. Por isso, amados, é necessário e é importante que haja pastores na igreja. Deus abençoe a tua vida. Parabéns a todos os pastores, que Deus guarde livre, e parabéns a cada um daqueles da igreja que amam também o seu pastor e que cuidam deles com carinho. Quero mandar um forte abraço a todos os integrantes, aos membros da Igreja Batista Ebenezer. Quero dizer, amados, que eu amo cada um de vocês,
Quero dizer a cada um de vocês que agradeço a Deus todos os dias pela bondade e misericórdia que Ele tem me dado, de poder apacentar o rebanho de Cristo, a qual Ele me deu, a qual é esta família que eu tenho. E quero dizer aos que nos assistem, que não pertencem à igreja, eu quero dizer que a Igreja Batista Ebenezer, dentro dos requisitos da palavra de Deus, tem cumprido com os seus papéis. Elas honram o seu pastor, elas têm cuidado, mas tenho visto muitas outras igrejas que assim não têm feito. E se você que nos assiste pertence a outra igreja, pertencem a outra denominação, que vocês guardem isso no coração. Pastor é desejo, vontade e plano de Deus. É necessário que haja pastor para a condução da igreja, mas é necessário que sejam pastores segundo o coração de Deus, que apacentem as ovelhas com inteligência e com conhecimento da sua palavra. E que vós, como ovelhas, atentem os vossos ouvidos para a voz do seu pastor, a qual é Jesus Cristo. Pois nós, como todos, somos ovelhas de Cristo e precisamos estar atentos a isso. Que você possa combater, aonde você estiver, as falsas doutrinas, tudo que não passar pela palavra de Deus, seja quem for que estiver pregando, amados. Isto é heresia. Se amanhã depois eu voltar aqui e pregar a vocês que você precisa comprar a sua bênção, que você precisa comprar água, que você precisa comprar óleo para você obter bênçãos de salvação, deixe de acreditar em mim, fique com a palavra de Deus. Nós não precisamos de nada disso. A única coisa que a igreja de Cristo precisa e as ovelhas de Cristo precisam chama-se Jesus Cristo e da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Um excelente dia e até a noite, se assim Deus nos permitir. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, bendizemos e te exaltamos esta manhã. Muito obrigado por este momento oportuno, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor abençoe cada pastor, cada ministério, cada igreja, daqueles que vivem a verdade e que pregam a verdade. Abençoe o rebanho de Cristo espalhado por toda a face do mundo, que a tua igreja que foi chamada para ser sal e luz aqui na terra, resplandeça cada dia para o louvor e para a glória do teu nome, é o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, com louvor nós encerramos nosso culto desta manhã. Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele
separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.